Sejam bem-vindos ao podcast 320, o primeiro podcast de 2025. Meu nome é Guilherme, vou conversar com meu irmão Caio e a gente vai ajudar você a sair do Brasil e vir para o Canadá. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Me dê uma boa notícia. Eu sei que a gente mora num lugar bem gelado aqui do Canadá, mas me dê uma boa Eu notícia. tenho. Como que tá o clima em Calgary? Eu tenho uma boa notícia. Durante a noite, a gente teve os ventos, né, da montanha, que são esses ventos que aquecem aqui. A gente tá. Quando eu fui dormir ontem, olha só pra você ter uma ideia de como são esses ventos. Eu fui dormir ontem, vamos supor, por umas 9, 10 horas, tava -4, -5. Que gelo. Eu acordei hoje de manhã, acordei bem cedo hoje, tava 10 graus. Subiu 15 graus só Em com questão vento. de 8 horas. Tá vendo, pessoal? Vocês ficam tirando sarro da gente? A gente tem aquecedor na cidade. Olha só, que cidade do mundo que tem aquecedor? Calgary tem um aquecedor Tem natural. um aquecedor. Que são os ventos que mergulham na cidade, que vem lá do Pacífico. É. Ó, o podcast de hoje está bastante importante. A gente vai falar sobre mudanças. O governo do Canadá vai mudar. O primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, anunciou renúncia, ou seja, estamos em processo de fim de um governo e começo de um novo governo. E olha que interessante, Caio. Um ano atrás, a gente foi o único canal que fala sobre o Canadá que adiantou com precisão o que está acontecendo agora no panorama do Canadá. Por que a gente vai falar de política? Porque política é economia, economia é imigração. E você que está pensando em sair do Brasil para o Canadá, você tem que saber o que vai acontecer com o Canadá nos próximos 2, 3, 4 anos. Sim. E não só no final de 2023, a gente adiantou isso que ia acontecer. E durante o ano, a gente também comentou diversas coisas que estariam mudando com tudo isso que a gente está acontecendo agora. Então a gente adiantou isso. Se você acompanha o nosso canal ao longo do ano, você vai ver que o que está acontecendo, ou mudanças na migração, não é novidade para você, porque você acompanhou o nosso trabalho, né? E tem aspectos positivos. Então, ó, a gente vai colocar o link para você que está falando assim, será mesmo que vocês previram o que está acontecendo agora? A gente vai colocar o link, o vídeo é bomba, você está preparado para algo impactante. E tem uma bombinha assim no título. E a gente dá em detalhes que ia mudar o governo nos próximos meses, ou um ano e meio, ia mudar o governo, e entrar um novo governo. A gente deu um nome do primeiro-ministro que ia entrar no lugar e o que ele iria fazer em termos de ajustes na imigração, baseado numa entrevista que ele deu em 2023, no final de 2023. Então, olha só, a gente foi o único canal que preveu isso daí. Então, Caio, vamos começar agora a falar, então, já aceitando que vai haver uma mudança, que o Partido Conservador vai ganhar a eleição, vai ser um governo de maioria, e governo de maioria aqui no Canadá manda em tudo, manda no parlamento, manda em ministério, faz tudo. O que vai ser do Canadá nos próximos anos? Vamos ponto a ponto? Vamos, Guilherme. O primeiro ponto é, analisando as entrevistas, as propostas do Partido Conservador do Canadá, é de que eles querem bombar a economia do Canadá, e isso vai ajudar na imigração. O grande... como é que eu posso dizer? O ponto da campanha é essa parte de economia e também imigração, né? Tá tudo linkado aí. Então, quando eles falam de economia, não sei o que, tem essa parte de imigração também. E é o que eles vão fazer. O objetivo é cortar imposto, cortar o que eles chamam de carbon tax, cortar imposto sobre renda, né? Cortar diversos impostos, você facilitar abertura de empresa, você facilitar o que eles chamam de red tapes. Como é que é? Regulamentação de empresa para abrir empresa. Essa parte de energia, realmente. E olha só o que ele falou. Ele falou assim: eu vou provar todos os oleodutos que forem possíveis. Para vender para os outros países. Porque o Canadá tem muito petróleo, tem muito gás natural. E não só o que ele quer é estender isso ao longo do Canadá, mas também para os Estados Unidos. Né? Quer um exemplo em cima do que o Caio está falando? Dê uma olhada no vídeo que a gente colocou antes desse podcast. Esse vídeo é o maior exemplo de onde está indo o movimento de investimento no Canadá. Assim, resumindo o vídeo em 10 segundos, um dos maiores bilionários aqui do Canadá, o Kevin O'Leary, super famoso, quase foi candidato a primeiro-ministro, líder conservador. Sim. Ele anunciou que quer fazer um investimento aqui no interior de Alberta de 70 bilhões de dólares. Por quê? Ele já está vendo que o governo vai mudar, o próximo governo vai liberar geral exploração de recursos naturais, de petróleo, claro, tudo dentro de uma organização.
Ele já percebeu que o movimento é esse, então ele já está reunindo aí. Pessoal, vamos investir 70 bilhões, vamos montar um data center no interior de Alberta, vamos fazer do Canadá aí de novo, um dos países na frente da economia, que chega na frente das tendências econômicas. Sim. Então o que a gente vai ver, provavelmente, é que tá, você pode se perguntar, mas quando que vai ser essa eleição? A previsão, não previsão, de acordo, né, com o timeline, seria para essa eleição ser em outubro. Só que existe uma grande chance dessa eleição ser em março, ou abril, ou maio. Entendeu? Então, a gente, na pior das hipóteses, vai ser ainda esse ano. Né? E na pior das hipóteses é outubro. Até o outono, que eles chamam. Outono, né? Eu espero que seja na primavera, porque o mercado já está aguardando uma mudança de governo para começar a fazer os investimentos. Inclusive, há algumas... Está ocorrendo alguns movimentos nesses dias de que eles vão tentar chamar agora em janeiro ou fevereiro. Então, assim, olha, que está indo para a corte isso, entendeu? Eles estão processando. Eles estão processando os liberais. Então, Pessoal, isso vai dar pano para manga, mas isso tudo a gente está vendo de uma forma positiva porque chegou ao fim o ciclo do atual governo e a gente precisa voltar num ciclo de crescimento intenso aqui no Canadá. E olha que interessante, Caio. A gente teve um governo, porque o pessoal fala assim, não, mas o governo conservador não gosta de imigração. Então não sei se eu vou para o Canadá. Eu acho que eu vou para a Austrália, cara. Eu acho que eu vou para Portugal, porque o governo conservador talvez ele vai restringir muito a imigração. Então vamos lembrar, porque a melhor forma de se analisar uma pessoa, uma empresa ou alguém é você analisando o que a pessoa já fez. Sim. Concorda? Sim. Por exemplo, você vai namorar alguém. Eu quero saber o que ele fez antes de me namorar. Sim. Pessoal, não é verdade? Você acredita mais nas ações do que nas palavras. Né? Exatamente, no histórico da pessoa. Histórico, né? Você imagina se a gente fizesse o histórico do nosso amigo Flávio. Nossa. Analisasse o que ele fez nos últimos 20 anos. A gente teria que encerrar a amizade. Encerrar Encerrar completamente. Vamos fazer isso com o governo conservador? De 2006, eu cheguei em 2005 no Canadá, o cara chegou em 2004. De 2006 a 2015, ou seja, praticamente uma década, foi governo conservador. A partir de 2011 foi governo conservador de maioria. Pouca gente sabe disso. Sim. Que de 2011 a 2015 o Canadá teve um governo conservador de maioria no parlamento. E é engraçado que essa é uma época que o pessoal lembra que foi a melhor época de você chegar no Canadá, de você estudar, de você trabalhar, de você conseguir um emprego, de você imigrar. Economia, tudo. Economia, né? Tudo, né? E aí, olha só que interessante. Essa época que o pessoal lembra com uma certa nostalgia, os brasileiros já estão aqui, foi a época que a imigração era metade do que era hoje. Só que eles equilibravam bem. Um terço de estudantes internacionais, quase. Um terço de algo assim. Só que existia um equilíbrio. Você concorda nisso, Caio? Que não é uma questão de cota de imigração, mas sim um equilíbrio entre quanto você pode absorver, quanto você consegue fazer crescer a economia. Esse equilíbrio que sempre fez do Canadá. Uma demanda real da economia por pessoas. E não simplesmente você trazer imigrante só por trazer. Só para dar uma de bonzinho. Só para atingir as cotas de imigração. Né? E na época era algo assim, né? Você traz imigrante de acordo com o que a economia... Os programas de imigração provinciais, se você chegou nesse tópico agora, cada província no Canadá tem seus próprios programas de imigração. Esses programas de imigração provinciais, eles são baseados na demanda por trabalhadores, né? E parece que isso foi deixado de lado principalmente nos últimos 3, 4 anos. Mas sabe uma das coisas mais confusas para quem está começando pelo Canadá? É que no Canadá tem imigração federal e imigração provincial. Não. Se mudar o governo federal, nada muda no provincial. Muito pouco, Porque é as províncias que definem os programas de imigração, né? Então tem isso também. Então não fique tão preocupado que os programas provinciais, você está vindo para o Canadá para trabalhar, para estudar, você pode aplicar para um programa provincial. Sim. Então, Caio, vamos fazer o máximo que pode acontecer é, vamos supor, o governo trazer uma cota para baixo e as províncias elas têm uma cota menor, ou seja, elas vão precisar selecionar melhor os candidatos. Né? Que eu acho que é muito provável que isso aconteça, Sim, viu, Caio? Até porque, vamos fazer, para fechar esse assunto, para você que está começando agora pelo Canadá, de forma pontual, o que o novo governo do Canadá vai fazer? Então, ponto 1, Caio. Ajuste no volume de imigrantes. Isso daí já está claro que vai acontecer. Vai acontecer. Vai. O Pierre, o líder do Partido Conservador, que vai ser o próximo primeiro-ministro do Canadá, ele disse que ele quer criar uma fórmula baseada em crescimento econômico, construção de casa, sistema de saúde, e a partir disso,
demanda econômica. Sim. Quanto que as empresas estão precisando de trabalhador. E baseado nisso, ele vai definir a meta de imigração. Você acha que faz sentido isso? Faz sentido. Provavelmente a gente vai voltar em níveis parecidos daquilo que a gente estava vendo até 2015, né? 2016. Níveis de 7 anos atrás, Sim, 8 anos atrás. É, então, provavelmente. já coloque isso na sua cabeça que é isso que vai acontecer. Isso aqui eu acho importante, Caio, que ele também já falou que vai fazer. Combate casos de fraude de estudo e visto de trabalho. Porque a maior parte das pessoas que seguem, principalmente o público brasileiro, que gosta de fazer as coisas certinho aqui no Canadá, a maior parte das fraudes não é brasileiro, não. Não é brasileiro, não. Não é. E eu acho que isso daí é uma boa notícia, porque se você faz tudo certo, você não quer ver uma pessoa comprando algo ilegal Sim, por fora e passando você para uma trás. oferta de emprego, né? Ou aqueles colleges privados que praticamente é só para você entrar com visto de estudante, né? Então, assim, isso daí eles vão... Tudo indica que eles vão pegar pesado nisso, né? Outro ponto. Volta do conceito de imigração expressa. O Canadá era conhecido por ter uma imigração rápida com o Express Entry. Olha o nome do programa principal do sistema de imigração Express. do Express Entry. É que nem o poupa-tempo. Lembra no Brasil tinha poupa-tempo? No começo era para poupar o tempo. Parece que agora o pessoal falou que não poupa tanto tempo. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Até pode, Coloque se o poupa-tempo continua poupando o tempo. Mas... Porque o Express Entry não tá tão expresso quanto era antes. E porque com esse volume gigantesco começou a criar uma fila muito grande e aí o que era expresso passou a não ser mais tão expresso assim. E totalmente desorganizado também. O Express Entry, todos esses anos anteriores, você tinha uma regularidade, né? A cada 2 semanas. Previsível, né, cara? Era previsível. Você estava na base de dados, você sabe como a pontuação tá indo, tudo. Que eu preciso, né? Vamos supor, você melhora um pouco a sua pontuação, aí você meio que consegue, né, prever aquilo que... Hoje em dia, não. Hoje em dia, ou eles fazem uma chamada muito grande, ou não faz, ou não chamam por meses, ou chama tudo numa semana só. Tá na hora de dar uma organizada, Tá, né? precisa organizar. E o legal do Canadá é isso, né? Quando as coisas saem um pouco fora, você vê que a população se liga e fala assim, ó, acabou. A população praticamente demitiu o atual governo. Foi isso que aconteceu, né? Aí você vê como que o Canadá é um país sólido. Faz 150 anos que há uma alternância de poder de uma forma bem natural, né, e democrática. Eu acho que isso daí é bem interessante no Canadá, né? Volta do conceito de dar preferência para profissões em alta. Eu acho que isso daí vai se acentuar mais ainda, né? Falou assim, não, a gente precisa passar na frente quem a economia do Canadá está mais precisando. Tá precisando de enfermeira? Tem que chegar rápido aqui. Sim. Tá precisando de pessoal para trabalhar em indústria alimentícia, em fazenda, em extração de petróleo, gás natural, que vai bombar aqui no Canadá nos próximos anos. Você tem que trazer a pessoa rápida. A empresa não pode esperar por meses, né? Cara? No máximo semanas, né? Aí que tá, o governo ele consegue antecipar, né? Ainda mais com você tendo um contato próximo com as províncias, você consegue prever, falar assim, ó, a gente vai ter uma demanda, a gente está tendo uma demanda para esse tipo de profissional. Então as províncias elas podem criar programas de imigração dedicado para esses profissionais e o governo pode, no sistema federal, chamar esses candidatos com uma pontuação alta em determinadas profissões. Né? O cara, você não acha que deveria ter um programa só para o setor de gás natural, petróleo? Você não acha? Um programa só para quem trabalhar nisso, porque isso daí vai fazer do Canadá um país... Alberta deveria ter, né? Deveria ter. Alberta deveria ter. Eu não acharia absurdo ter um programa desse. Sim. Porque é isso que vai dar dinheiro pro Canadá. Não só isso, mas uma das coisas. Não, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tô nessa área de petróleo, não tô na área de gás natural. Mas como a gente mencionou no vídeo anterior, não importa. Quando no vídeo anterior a gente falou mais da parte de TI, né, data center. Não importa, porque quando você tem um boom na economia, num setor, você acaba expandindo para diversos outros setores. Você vai precisar de logística, médico, administração, médico, contabilidade. Eles vão abrir escola, vai construir bairro novo, vai precisar de professor, vai precisar de tudo, vai precisar de motorista. Bar e cassino também? Bar e cassino. O pessoal vai querer jogar mais também. Vai pra gastar o dinheiro. Beber, tá? Ou seja, assim, a gente está brincando, mas o que você está dizendo é um setor muito bilionário, que nem o de energia, né? Bilionário, ele vai aumentar os outros setores, naturalmente. Sim. É por isso que o Canadá, a previsão é de que vai crescer muito, né? Porque é um setor que eu acho que o mundo mais precisa hoje é energia e comida. Você concorda? Comida. Você precisa de energia e comida, cara? Precisa. Todo mundo precisa, né? E o Canadá é o país que mais tem isso.
Flexibilização, outra coisa que isso daí o próprio Pierre, né, o líder do Partido Conservador, falou que quer trabalhar em cima disso. Flexibilizar barreira profissional. Você está no seu país, você quer trabalhar no Canadá, existem barreiras profissionais, você não pode atuar aqui no Canadá. Dentro da limitação do governo federal, eles querem facilitar o máximo possível. Essa é a proposta do próximo governo. A gente comentou a respeito disso anos atrás, num podcast. E naquele podcast, assim, é coisa de 3, 4 anos. Naquele podcast, eu falei, porque isso já era uma promessa desse governo atual. E na época, eu falei assim, eu quero ver como que isso vai funcionar na prática. Porque é difícil, eu tô né? curioso. Porque já faz anos que eles estão tentando fazer isso. Ambos os lados. Décadas. Ambos os partidos. Ambos os lados. Então, mais uma vez, de todas essas mudanças, nada para mim é novidade aqui. A gente consegue, né, entender o que pode acontecer, tudo. Mas esse ponto... Você paga para ver. Eu pago para ver. Você tá pagando para ver. Eu pago para ver. Então vamos ver. O quanto Se finalmente... Não, assim, eu tô torcendo para que eu esteja bem errado. Que eles consigam flexibilizar. Sim, porque esse é um problema já de décadas no Canadá. Acho que de sempre na imigração, né? Não é nem de décadas, de sempre na imigração. Sabe o que o Canadá pode fazer? O Brasil tem excelentes médicos e enfermeiras, né? Por que não fazer um sistema que você aceita rapidamente? Por exemplo, uma enfermeira brasileira, um enfermeiro brasileiro, que tem uma excelente experiência. A sua ideia é ótima, só que daí fica assim, aquele ponto de interrogação, como? Você acha que a ordem dos enfermeiros aqui vai Porque a regulamentação é provincial. Você acha que a ordem dos enfermeiros aqui não vão gostar da minha proposta? Não sei. A Alberta está tentando implementar, começou a implementar, na verdade, a gente já deu essa notícia um ano e meio atrás, que a Alberta estava acelerando a entrada, mas daí aí é uma coisa, depende do país. Porque que negócio? Um enfermeiro que vem para cá, se ele vem dos Estados Unidos... Ele consegue rapidamente entrar aqui. Porque a formação é parecida, né? Vem da Austrália? Sim. Né? UK. Mas e se vem do Brasil? Não que seja ruim a formação, não é isso. É que eles não conhecem. A regulamentação ela é totalmente diferente. É um outro idioma, então é mais complicado para eles aceitarem. Né? E o ponto final, que eu acho que é o ponto mais importante, que é isso que vai fazer a grande diferença no Plano Canadá nos próximos anos, é um governo que quer incentivar a economia, incentivar a redução de impostos, desregulamentação de diversas áreas profissionais, exploração de energia, e isso vai bombar a economia, vai gerar mais empregos. Se você gera emprego, você vai precisar de determinados setores, regiões do Canadá, você vai precisar de imigrantes, você vai precisar de trabalhador estrangeiro e, consequentemente, você vai ter uma demanda maior. Porque é aquela coisa, cara... O Plano Canadá, ele não pode ser na canetada. Eu, como governo do Canadá, estou canetando, vou trazer 100 mil imigrantes. Eu não tenho valor nenhum a minha canetada. Sim. O que tem valor é o setor privado, e tem uma parte do setor público, está precisando de profissionais, porque a economia do Canadá está expandindo, e você vai, consequentemente, bombar a imigração. Sim. Eu acho que isso sempre foi assim aqui no Canadá. Foi. E eu acho que uma das coisas que só para finalizar nisso, né? Uma das coisas que o governo atual perdeu a mão foi que você tem um número normal, vamos supor que se você faz uma chamada de imigração, você fala assim, estou chamando 5 mil pessoas, por exemplo. Tá, tudo bem, você sabe que uma parcela não vai vir e tal, mas uma boa parte desses 5 mil vão aplicar tudo. Só que quando você tem uma quantidade muito grande de estudante internacional chegando, o que acontece? Esses estudantes chegam aqui e eles vão pensar em migrar depois que eles terminarem o curso, que eles trabalharem. Então é um efeito que vai acontecer lá na frente. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu foi isso. Eles trouxeram muito estudante internacional nesses últimos anos, aí acumulou tudo agora, com uma cota alta de imigração e uma quantidade gigantesca de estudantes internacionais no país querendo imigrar. Mas quem veio pra cá se deu bem, então. Sim, porque agora eles estão chamando as pessoas daqui, né? E o que a gente sempre falou. Quantas vezes a gente não falou isso? Que não existe atalho no Plano Canadá, que quem vier estudar no Canadá... A gente tem um podcast de 2014 que a gente falou, você quer triplicar suas chances de imigração? Venha fazer uma faculdade no Canadá. Não é porque a gente oferece serviço de faculdade que a gente está falando isso, não. Isso é uma estatística. O próprio governo do Canadá falou que nesse ano de 2025, 40% dos imigrantes vão já ser selecionados que já estão estudando aqui e trabalhando no Canadá. Não. Então isso daí é estatístico.
né? E essa questão como você, né, da economia, a proposta é fazer o que é feito já agora aqui em Alberta. Alberta é a província mais aberta para negócio que tem, empresas, tudo. E, então, assim, a gente está aqui, a gente não... O que ele quer implementar, o novo primeiro-ministro implementar é aquilo que a gente já tem aqui. Ele quer fazer o Canadá Alberta. Né? Imposto baixo, imposto corporativo também super baixo. O pessoal que está no Brasil, que nunca veio aqui no Canadá, não tem noção de quanto é livre a província aqui de Alberta para você abrir uma empresa. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 6 anos, o número de empresas da área de tecnologia aqui em Alberta triplicou. Saiu de 1.200, foi para 5.000 empresas. Você conhece algum lugar do Brasil ou da Europa que em 6 anos triplicou o número de empresas de tecnologia? Isso só é possível se você tem um governo capitalista aberto para business, para negócios, uma infraestrutura boa, porque não adianta você trazer empresas de tecnologia e você não tem uma infraestrutura de vias, de serviços e de energia. Você vê agora a inteligência artificial, o último vídeo que a gente colocou, vai precisar de muita energia para bombar essas empresas aí, né? Basta ver, desde quando a gente chegou aqui em Calgary, nos últimos poucos anos aí, a Amazon abriu aqui, a Coca-Cola tá... só para você ter uma ideia, a gente mora no norte de Calgary. A 15 minutos daqui de casa, a gente viu abrir o Walmart, não o Walmart, a loja, centro de distribuição, a gente gigantesco. A gente tem um vídeo que a gente foi lá gigantesco. Mostrando. Amazon, isso a 15 minutos daqui de casa. Amazon, é uma cidade, né? A Amazon. Eles estão limpando uma terra gigantesca do lado do Costco lá. Se eu não me engano, vai ser uma distribuição da Coca-Cola. E diversas outras, aqueles galpões que a gente viu novos aqui, né? Então, assim, isso daí em poucos anos. Caio, você gosta de Coca-Cola? Eu gosto, eu evito, mas eu gosto. Zero ou normal? A normal faz muitos anos que eu não tomo. A gente tem um tio que é um dos maiores influências da nossa vida. Que foi por causa dele, da nossa tia, que a gente veio pro Canadá. Que eles trouxeram a gente pro Canadá em 97. Eu conversei com ela essa semana. E ela falou assim que ele tá com 84 anos, super saudável. Eles vão agora fazer uma viagem de navio, né? E ela falou assim que ele parou de tomar Coca-Cola. Eu falei, tia, eu vou começar a tomar Coca-Cola. Mas ele tomou a vida inteira, né? Super saudável, 84 anos, um exemplo de saúde. E tomou Coca-Cola até os 83 anos. Então acho que não faz tão mal não, viu, Caio? Eu sei que você vai ficar bravo em eu falar isso. Não tô fazendo propaganda Coca-Cola, nem acho que ninguém deve tomar. Não tô dizendo nada disso. Mas eu achei interessante. Você tá querendo patrocínio, né, Guilherme? Coca-Cola, se vocês quiserem, coloco aqui. Lembra na época que o futebol no Brasil tinha Coca-Cola no meio de campo? Olha, isso é coisa de tiozão. Você lembra disso, cara? Não lembro. A Coca-Cola colocava no meio do campo a patrocínio e dentro dos gols. E aí acho que a FIFA proibiu. Falou, não, tem a marcação não pode... Não pode atrapalhar mais. Não, faz sentido. Então, Caio, voltando ao assunto. Se você está interessado em começar o Plano Canadá agora, a gente tem a maior plataforma, mentoria de ajuda no Plano Canadá. E a gente tem recebido bastante pergunta a respeito da mentoria, porque tem gente que acha que a mentoria é uma live, né? É uma live ao vivo que a gente fica falando e você fica ouvindo. E não é isso, né? Não, é a nossa mentoria. Na mentoria a gente vai de caso a caso, a pessoa levanta a mão, a gente vai chamando e a gente vai fazendo uma análise de perfil. Eu, Guilherme, a Maíra, nossa consultora de imigração, a Silvia, nossa consultora educacional. Então a gente faz isso, são mentorias quinzenais. A Silvia é consultora educacional e também de negócios. De negócios também. Ela entende de mercado de trabalho, já trabalhou em contratação, bastante. Já teve empresa no Canadá. Então a gente tem uma equipe completa de ajuda no Plano Canadá. Você tem interesse? Realmente, tô sério em começar o Plano Canadá. Quer contar com a nossa ajuda? Quer ter encontros quinzenais? Que na verdade eram encontros quinzenais, mas a Silvia ela intercala. A Silvia ela faz também mentorias educacionais. Ela traz colleges aqui, instituições do Canadá para fazer mentoria com ela. Assim, é fantástico aquilo que a gente tem na área VIP para te ajudar no Plano Canadá. E além das mentorias, a gente tem comunidade privada, né? A gente tem toda a parte de plataforma de treinamento que inclui também cursos de inglês, preparatório para o IELTS. Tá tudo incluso na ferramentas de currículo, tá tudo. Networking com centenas de pessoas aqui, já que estão aqui morando no Canadá, né? E a gente teve uma mentoria primeiro do ano agora nessa última quarta-feira. Semana que vem tem mentoria educacional, não é isso? Que a Silvia vai dar uma orientação para quem quer vir estudar no Canadá. O legal da mentoria é que você vê todo tipo de caso. Por exemplo, mentoria passada, a gente teve assinante da área VIP na Austrália, vindo para cá. A gente teve assinante da área VIP em Portugal.
Português, querendo vir pro Canadá. A gente teve assinante da área VIP que tá já quase com a mala pronta para embarcar. Pelo menos 2 na mentoria. Só nessa última mentoria, 2 pessoas. Um que já tá, né? Lembra aquela pergunta sobre aluguel, tudo que teve, né? Sobre o. Também ele vai vir fazer curso. Não, ele conseguiu uma oferta de emprego do Brasil. Né? Então, assim, a gente tem todo tipo de caso na mentoria. E se você perdeu a última mentoria, entra agora na área VIP. A gente tem a sessão de gravações da mentoria. Você pode ver a gravação, toda a orientação que a gente deu na última mentoria. Isso que eu acho bem legal, que a gente já tem um banco de dados absurdo. Daqui a pouco tem que aumentar a conta de luz para aguentar esse banco de dados de gravação de mentoria. Hein, Quantas horas que a gente já não tem de... Eu ia falar um número, não sei quantas mentorias que a gente já não fez até agora. Se você multiplicar isso por 2 horas e meia, que às vezes leva a mentoria, quase. É uma rave de mentoria do Plano Canadá. Você fica aí um tempão assistindo. Então, se você tem interesse, entra agora. A gente vai colocar o link irmãosprezia.com/área VIP. É bem simples, é o nosso sobrenome, irmãosprezia.com/, não tem BR não, é .com/área VIP. A gente vai colocar o link para você clicar, ver informações, você vai poder ver um tour do que inclui a área VIP. O Caio ele dá um voo dentro da área VIP para mostrar para vocês, e você pode entrar em contato com a nossa equipe. A gente trabalha com vagas limitadas, assim que libera uma vaga a gente entra em contato com você, e aí a gente trabalha a sua matrícula individualmente para cada pessoa por causa da mentoria. Exatamente. Então, Caio, vamos agora passar para o assunto número 2. Vamos. Eu coloquei número 1 aqui, mas é número 2, cara. Eu errei aqui na errou, pauta. Né? A gente vai colocar um artigo interessante da BBC Brasil. Inclusive já entrevistou você, a BBC Brasil, há anos atrás, lembra? Muitos anos atrás. Né? E é engraçado que o repórter era assinante da área VIP. O repórter da BBC Brasil era verdade. É assinante da área VIP. Entrevistou. Eu acho que tem aí um acordo que você fez com ele. Eu não fiz nenhum acordo. Você não teve acordo? Não fiz nenhum acordo. Ele contactou porque... porque eu acho que eles tinham contato nosso. Sim. Não, só esclarecendo isso. Sim, né? só. Assunto número 2. BBC Brasil. Imigração de brasileiros pro exterior. São 3 países que os brasileiros estão indo. Estados Unidos. Eu estive agora, semana passada, nos Estados Unidos visitando os nossos amigos. Foi para Las Vegas, né, Guilherme? Las Vegas, mas a gente foi mais para visitar os nossos jogar amigos. Las Vegas também. Não joguei, eu não jogo. Ah, não jogou? É engraçado, né? Eu fui para Las Vegas, eu não bebi e não joguei. Ó, só para deixar... Eu não jogo. Eu tenho que falar. Antes de ir, o Guilherme falou assim, ó, eu vou jogar, o que eu ganhar, eu divido com você. Eu ganhei. Eu vou trazer... Caio, você vai em casa esse final de semana. E agora fala assim, não, não joguei. Pra mim ele ganhou e agora tá falando que não jogou só pra não dividir os Eu vou ganhos. dividir. Você vai em casa, eu vou te entregar um prêmio. Por favor. Vou te entregar um prêmio. Você prometeu pra mim que você ia jogar e o que você ganhasse, você ia dividir comigo. O meu filho, o Felipe, ele fez 15 anos e a gente foi pra Henderson. Entre no meu Facebook, que tem a gente visitando nossos amigos em Henderson, Nevada, que é uma cidade que fica na região de Las Vegas. E o nosso amigo, ele tocou em orquestra sinfônica no Brasil, veio para o Canadá, tocou até com... Estados Unidos. Veio para os Estados Unidos. Ato falho, né? Eles vêm todo ano. Vem todo ano. Aqui, né? Tocou com diversas pessoas super famosas. O John Williams, por exemplo, já tocou na orquestra do John Williams. Bocelli também? Com Bocelli, o cantor italiano. E ele tocou o Feliz Aniversário pro Felipe a hora que a gente foi visitar lá. Agora voltando. E os Estados Unidos tá maravilhoso. Pessoal, você fica em rede social falando, os Estados Unidos acabou, os Estados Unidos não sei o quê. Tá maravilhoso. Cada vez que eu vou pros Estados Unidos, os Estados Unidos tá mais rico ainda. Henderson, espetacular a cidade. Espetacular, cara. Eu voltei apaixonado. Sim. Tomara que anexe o Canadá, eu vou pagar. A gente muda pra Henderson. Agora, voltando, né? O tiozão tem que se segurar na cadeira. Mas calma que a gente vai comentar sobre isso. A gente vai comentar sobre isso. Anexar o Canadá aos Estados Unidos. Anexar isso. Né? Só que a gente não vai colocar no título, não, só para ganhar view. A gente só vai comentar. Os brasileiros estão preferindo os Estados Unidos como primeiro destino. Portugal, porque fala português, não precisa de visto. E o Canadá está em terceiro. Ou seja, nada mudou, mesmo com pandemia, mesmo com problemas econômicos no mundo, nada mudou. Os brasileiros continuam indo em grande volume para os Estados Unidos e para o Canadá. E a gente observa isso. E às vezes vem o pessoal encher o saco aí esse último ano aí. Não sei o que, o Canadá não vale mais a pena. Estados Unidos acabou. Na boa, acabou só nada. Você que acha que não vale mais a pena o brasileiro sair do Brasil e vir para o Canadá, porque o número de pessoas saindo do Brasil e vindo para o Canadá, Estados Unidos, continua o mesmo.
Né? Talvez, assim, eu não tenho os dados, mas talvez até aumentou. Eu assisti um vídeo ontem no To Canada, nossos amigos o Joel e a Bruna, e ele entrevistou um rapaz que tá morando em Erdre, e o Joel perguntou pra ele, você quer voltar pro Brasil? Ele deu risada, eu falei, jamais vou voltar. Apesar de eu ter família no Brasil, eu não volto de jeito nenhum pro Brasil. Tá super feliz morando aqui em Alberta. E olha só, a pesquisa revelou o seguinte, Canadá tá em terceiro lugar no destino. Mas se você tirar Portugal, porque tem o negócio do visto, né? Cidadania, tudo. Se você tirar Portugal da jogada, porque o pessoal vai para Portugal porque é mais fácil, né? Português e tem cidadania. É Estados Unidos e Canadá. Não sei se você sabe, cara. Eu poderia morar em Portugal. Porque o meu filho tem cidadania europeia, minha esposa também tem. Mas eu não quero morar, não. Eu quero ficar aqui no Canadá. Lógico, eu poderia, pessoal, para Portugal. Eu até brinquei com meu amigo, vamos casar aqui no Canadá, nos Estados Unidos e eu imigo para os Estados Unidos. Né? Eu gostei tanto. Cada vez que eu vou para os Estados Unidos, eu volto falando, nossa, como os Estados Unidos que legal, né? É top. Né, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Também. Tem mais alguma informação? Mais uma informação aqui. Principal barreira para o brasileiro sair do Brasil e para o exterior é a parte de idioma. 50% falou que é o idioma. 50% idioma. E é isso mesmo, né, cara? Eu diria que é isso mesmo. E 32% falou que é a dificuldade de ficar longe dos familiares e amigos. E também faz sentido isso. Por isso que o quanto antes você executar o seu plano Canadá, melhor. A verdade é essa. Quanto antes você executar jovem, tudo, vai ser mais fácil dessa questão de amigos, família, às vezes, né, ou seus pais ficarem no Brasil, você, né, tem aquele tempo que você vai fazer as coisas acontecerem aqui, aí você vai ter mais liberdade de ir, voltar, ou eles virem para cá. Então, assim, quanto antes você executar o seu plano Canadá, mais fácil. A gente vê... Guilherme, a gente tem mais de 14 mil clientes, 15 mil clientes nesses últimos quase 10 anos de área VIP. Eu acho que já passou de 10 anos da área VIP, né? Veja, se você for em irmãosprezia.com/área VIP, tem mais de 650 depoimentos lá. 650 depoimentos de cliente é muita coisa. A gente faz mentorias quinzenais, a gente conversa com as pessoas. Existe uma diferença muito grande daquela pessoa que está executando o Plano Canadá ou sozinha ou só em casal, com a que está vindo com família. Com família, você precisa ter mais cuidado com diversas coisas. O planejamento ele tem que ser muito mais cuidadoso, porque está envolvendo filho, escola, né, tudo. Então, assim, quanto antes você executar o seu Plano Canadá, melhor. Né? Caio, eu já mandei mal na vida em diversos aspectos. Não sou santinho, não. Eu não vou dar uma de santinho aqui. Mas uma coisa eu mandei bem. Eu vim cedo pro Canadá. Graças aos nossos tios, aos nossos pais que nos trouxeram pro Canadá em 1997 e ir para os Estados Unidos e abriu o nosso olho pra gente sair do Brasil. Na época não tinha rede social. Você sai do Brasil, vem para os Estados Unidos e pro Canadá, você não precisa de nenhuma palavra para ser convencido a sair do Brasil. Na época a gente teve essa sorte porque não tinha rede social. Hoje em dia, tem como você conhecer o mundo e saber como é que é a vida fora do Brasil. Né? Já há muitos anos. Cara, se bem que tem muito brasileiro que está aqui, não volta de jeito nenhum pro Brasil e fica falando assim, não venha para o Canadá, não é um momento bom para você vir no Canadá, fica aí no Brasil e eu aqui no Canadá. Eu fico aqui no Canadá, você fica no Brasil. Você fica no Brasil. Como tem gente, né, que não tá para ajudar, né? Eu posso passar um atalho, o pessoal entrar em contato conosco, Caio? Um atalho, ó, no meio do podcast. Só você que está nesse meio do podcast vai ter esse atalho. Sim. Por que você tá dando risada, cara? Não, é que você tá bem... Eu esqueci o termo também. Eu também. O Caio tá esquecendo o português. Pessoal, olha o que dá metade da vida morando no Canadá e ele não lembra as palavras em português. E aqui em casa a gente só fala inglês. Minha esposa, ela não é brasileira, minha esposa é japonesa, tudo inglês com a filha. Você esquece os termos, né? Irmãosprezia, não é .com agora, é o atalho para quem tá assistindo agora. Irmãosprezia.ca. Digita aí, irmãosprezia.ca. Preencha um formulário rapidinho, a gente vai entrar em contato com você. Ou você entrar em contato com a gente. Ou os dois, a gente pode se encontrar no meio do caminho. Por que você tá dando risada? Não pode rir mais. Por que você tá dando risada? Você gostou, né? Eu, quando era expulso da sala de aula no Brasil, eu conseguia ficar sério, assim. E a professora dando bronca, eu ficando sério. Meus amigos não conseguiam segurar. É que nem você. Não consegue segurar eu consigo. Risada. Você consegue ficar sério? Consigo. Mas não tinha por que eu segurar a risada. Vai, 1, 2 e já. Fica sério, cara. Não, sem problema. Se precisar, você não consigo. Se precisar, eu consigo. E os meus amigos ficavam bravos, que eles davam risada, levavam a bronca da professora e eu continuava sério.
uma arte. É um skill, né? Uma habilidade. É a habilidade de músculos faciais que você tem que dominar. Que habilidade importante para a vida, para o mercado de trabalho. Né? Olha que interessante, o Rafael Cato, do LinkedIn América Latina, falou assim: o Canadá é um polo de inovação tecnológica, com grande demanda por profissionais qualificados, o que faz que muitos brasileiros optem por construir uma carreira lá. O cara do LinkedIn América Latina falou isso. Não é a gente que está falando isso, não. Outra coisa, o Paul Ferreira... Sabe por quê? Sem querer te cortar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vi um caso de uma pessoa que está tendo problema para arrumar emprego ou não sei o quê... Mas você nunca vai atrás das pessoas que realmente tiveram sucesso aqui. Porque a quantidade de brasileiro aqui no Canadá com emprego top... Que já comprou casa aqui, inclusive. Casa, tudo. Assim, é muito grande. Geralmente é silencioso, né? É que as pessoas preferem focar nos casos que não deram certo. Ou naquilo que melhor consegue colocá-la numa narrativa de desistir de sair do Brasil. Rede social é a melhor ferramenta para você... Ao mesmo tempo que pode te ajudar... abrir novos caminhos, é uma ferramenta também que pode te ajudar você a desistir de tudo na vida, não é só plano Canadá, não. Assim, conteúdo negativo é o que mais tem. Fique esperto. Inclusive, que dia que é hoje, Guilherme? A gente tá gravando que dia que é hoje? Dia 9? Dia 10. Hoje é dia 10. Dia 10. Faz 20 dias que eu não acesso o Instagram. Parabéns, cara. Não, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. 20 dias sem acessar. Parece que a gente está no encontro de Alcoólicos Anônimos. Parabéns. Pessoal, vamos fazer esse exercício? Muito bom. Não é bom? Muito bom. O Instagram, ele não ajuda em nada. Não tem nada bom no Instagram. Não. Se bem que tem uns Rebolation bons. Né? Pô, eu preciso voltar pro Instagram. Eu fico de olho no meu filho para não deixar ele acessar conteúdo no Instagram. Se bem que eu acho que ele consegue acessar sem eu ver. Eu tô achando que eu tô... Sim, espertão, né? Eu acho que eu tô sendo um espertão, né? Olha só, o Paul Ferreira, gostei do nome. Paul Ferreira, professor da FGV em São Paulo, né? Faculdade de São Paulo, famosa, né? Se você quiser ler, Caio. Eu sabia que você me pediu. É porque sua voz é bonita, o pessoal gosta da sua voz. Ele colocou: o Canadá, por sua vez, se diferencia pela infraestrutura moderna e serviços de alta qualidade que garante um ambiente estável e funcional. Com um sistema de saúde eficiente, transporte público bem desenvolvido e uma cultura voltada para o bem-estar da população, o país tem sido cada vez mais procurado por brasileiros que desejam segurança em um local favorável para criar suas famílias. Ó, o professor da FGV está dizendo isso. A gente vai colocar o link do artigo para você dar uma olhada. Você vai dizer, os irmãos Pérez ficam falando bem do Canadá porque eles moram lá, eles têm serviços de imigração e estudo, né? Então pega essa fonte aí do mas Brasil. Também, é que negócio, a gente ajuda, a gente tem serviço para quem já decidiu que quer sair do Brasil. Se você é aquela pessoa que tá assim, não sei... A gente não vai ajudar. É que negócio. Não tem como você convencer a pessoa. A gente não quer convencer você. Não tem como. Isso é uma coisa que a gente já fala há, sei lá, 10, 15 anos. A gente não quer convencer você a sair do Brasil. A gente quer ajudar aquela pessoa que já decidiu que quer sair do Brasil. Entendeu? Então essa pessoa, ela dá valor, né? Pro nosso trabalho. Ela vai ouvir até o final, ela ouve as dicas. Para ela não é novidade nenhuma do que tá acontecendo agora, porque ela já acompanhou a gente ano passado, a gente adiantou tudo isso. Entendeu? Então o nosso foco, ainda mais, Guilherme, 2025 vai ser focado nessa pessoa. Entendeu? Exatamente nessa pessoa. A gente não vai ficar muito gente chata online. Não! Pessoal, não tem gente chata online, não. Não. Eu fiquei sério agora na hora que eu falei. Assunto 3, Guilherme. É bem rápido. A gente vai colocar um link de uma entrevista do Pierre, o líder do Partido Conservador, que vai ser o próximo primeiro-ministro do Canadá. Ele foi entrevistado pelo Jordan Peterson, uma figura extraordinária. E ele, no meio desse podcast, vamos chamar de podcast. Viralizou, né? Mais de 3 milhões 3 de views. milhões, não tem mais como segurar a verdade. Não, né, cara? não. 53 minutos dessa entrevista, do link. Ele falou algumas coisas de imigração, cara. Você quer dar uma lida rápida, só para que bate com o que a gente falou no começo do vídeo? Sim, ele falou, nós precisamos voltar a ter o melhor sistema de imigração do mundo. Os Estados Unidos, anos atrás, os políticos americanos queriam copiar o nosso sistema de imigração. A imigração nunca foi algo controverso aqui no Canadá, pois era muito bem administrada por muito tempo. E é verdade. E ele falou que vai realmente reduzir esse volume absurdo de imigração atual. Vai reduzir para poder, aquilo que a gente está comentando, criar um equilíbrio correto entre crescimento econômico e imigração, porque é isso que vai fazer do Canadá, para os próximos 150 anos, um país de imigrantes. Sim.
Você tem que manter isso daí funcionando bem. Caio, agora para agora um outro assunto eu acho que é importante. Taxa de retenção. Taxa de retenção. Saiu a nova dados taxa novos, de retenção. Dados novos. Sabe o que é interessante desses dados novos? Ele pega de 2017 a 22. Agora, assim. O que é, se você chegou agora, você nunca ouviu a gente falando sobre isso, o que é taxa de retenção? É a porcentagem das pessoas em um determinado período de elas morando numa região do Canadá por um determinado período de tempo, qual é a porcentagem dessas pessoas que permanecem naquele local? Então eu cheguei aqui em Alberta, depois de 5 anos, se eu continuo aqui em Alberta, é isso? É a taxa de retenção. Se a província reteve você. Exatamente. Isso mede bastante. Mede, porque você fala assim, eu tô me dando bem aqui, eu tô não sei o quê, tenho um emprego bom, sabe, vida boa, não sei o quê, eu vou ficar por aqui. Então é importante. O governo canadense é um número extremamente importante essa questão de taxa de retenção. Mas eu vi nas redes sociais que o pessoal tá saindo do Canadá, cara. Não, esse número não mudou. Fato estatístico não gosta de clickbait, sabe? São duas, é água e óleo. Clickbait não mistura bem com fato estatístico. Taxa de retenção do Canadá como país, sempre foi na faixa de 90%. A cada 10 pessoas que vêm para cá, 9 ficam. Que é bastante, né? O estranho seria se todo mundo ficasse. Do ponto de vista humano, é impossível isso. Não existe uma taxa de retenção 100%. Na Coreia do Norte. Peguei você agora, cara. Eu sabia que ia vir alguma coisa. Eu achei que você ia falar na cadeia, alguma coisa assim. Mas é isso, entendeu? A taxa de retenção do Canadá é muito alta. Mas agora a gente vai comentar sobre a taxa de retenção de determinadas regiões do Canadá. Incluindo pandemia. Pandemia. 2020, 21, 22. Se você for ver aqui, a taxa de retenção das províncias, Ontário, 93%. Depois de 5 anos, continua morando em 93%. Muito, mesmo com a quantidade absurda de pessoas saindo de Ontário, vindo para cá, tudo, mas é que Ontário ainda recebe praticamente metade dos imigrantes. Ontário é muito grande, tem muita cidade, então a pessoa, ao invés de mudar para uma outra província, ela fala assim, eu mudo para uma outra cidade aqui. Mais fácil. Vou mais para o subúrbio, né? Vou para uma cidade do interior. Ontário, 93%. British Columbia, 87%. Alberta, 87%. Então, onde a gente mora, quase 90% de taxa 90 de pessoas. Muito alto. Pessoal, e Quebec, é alto. Quebec 79%. Alto também, né? É alto também. Se for ver 80%, né? Uma região que fala francês, né? Agora, as províncias do Atlântico, elas sempre tiveram a fama de não ter uma taxa de retenção boa. A província com a melhor taxa de retenção no Atlântico é Nova Escócia, com 61%. Isso significa que de todas as pessoas, dos imigrantes que vão para Nova Escócia, 60% só ficam. Depois de 5 anos. Depois de 5 anos. Aí você tem New Brunswick, 50%, 51% só. Metade sai fora. Bastante, né? Metade. Depois de 5 anos já não está morando em New Brunswick, é bastante. É bastante, Terra Nova e Labrador, 45% fica. E Prince Edward Island, 25% fica. Eu poderia dizer, cara, que essas províncias são os cantores de churrascaria do Plano Canadá, porque o que acontece é o seguinte, para você que está assustado, metade, depois de 5 anos, sai de New Brunswick, por quê? Imigração muito flexível, a pessoa vai para lá, imigra, pega o PR, né, pega o green card canadense, vamos chamar assim, e aí ele fala assim, agora que eu posso morar em qualquer lugar do Canadá, eu não preciso ficar aqui em New Brunswick, eu vou para uma província rica, eu vou para Alberta, eu vou para British Columbia, vou para Ontário, que a maior parte vai para Ontário. E tinha gente que ia para Ontário, daí não conseguia migrar, ia para o Atlântico, imigrava e voltava para Ontário. Isso precisa ser corrigido. Antes da gente mudar, essa parte de retenção. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida na imigração canadense. Essas províncias que são apenas uma porta de entrada, entendeu? Ou programas de imigração, eu não vou nem culpar a província em si. Não, o programas de imigração que é muito flexível. Muito flexível. O pessoal tá falando assim, então eu vou para Atlântico, vou migrar para Atlântico. Mas isso a gente já tá falando desde 2016. Mas é uma 2017. boa estratégia. Se eu estivesse no Brasil, eu iria para uma província do Atlântico e migraria, ou continuasse no Atlântico depois, porque o meu plano é ficar no Atlântico, ou eu posso mudar depois. A gente não tá recomendando isso, mas metade, as estatísticas estão mostrando que metade
do pessoal que vai para New Brunswick depois de 5 anos não tá mais em New Brunswick. Não. Então não é tão bom assim, né? Eu acho que deve ter lugares melhores do Canadá. É economia, Ontário, né? Economia. É economia. Não tem comparação. Só para vocês terem uma ideia, o PIB da cidade onde a gente mora, o PIB aqui de Calgary, ele é maior do que as 4 províncias do Atlântico juntas. Nossa, das 4 Entendeu? juntas. Então não tem comparação a economia daqui, ou a economia, vamos por Toronto, né, Vancouver com o Atlântico. Então se a pessoa ela quer, às vezes, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu quero ganhar mais, não sei o quê, eu quero, sabe, crescer mais na carreira. Você tem mais opção em outros lugares do Canadá, né? Melhor opção. Aí você quer... De Toronto, né? A taxa de retenção por cidade agora, pessoal. A maior cidade do Canadá é Toronto. A taxa de retenção foi de 78%. Bastante, né? O pessoal fica às vezes falando mal de Toronto, de trânsito, né? Às vezes é mais violento do que no interior do Canadá. Mas 78% continuam morando em Toronto. Caiu um pouco, mas você vê que... O pessoal foi pro interior de Ontário. A economia é boa também. Economia boa mantém a pessoa, né? Sim. E Vancouver, 83%. Pode ser que daqui 2 anos, no relatório daqui 2 anos, que vai computar os últimos 5, a gente vai ver uma pequena mudança aí a favor de Alberta. Porque teve muita gente que saiu de Ontário e British Columbia e veio aqui para Alberta. Então esse número, vocês vão ver que nos próximos 2 anos, com um relatório novo, vai se espelhar mais esse pessoal que veio para Alberta e saiu de Ontário e BC. Caio, agora eu tenho uma pergunta. Se a taxa de retenção média gira em torno de quase 90%, ou seja, de 10 pessoas que chegam no Canadá, depois de 5 anos, pelo menos 9 continuam morando no mesmo província, você não acha interessante, então, que quando você vê um caso de uma pessoa que voltou para o Brasil, você não acha que entre brasileiros a taxa de retenção deve ser ainda maior? Sim. Existe uma diferença. Sabe por quê? A gente não tem dados de pessoas que saem do Canadá ou saem da província baseado em nacionalidade. Mas a gente tem dados das pessoas que saem do Canadá. Entendeu? As pessoas que retornam para o país de origem delas. 80% é Estados Unidos. Ah, tá. Aí você tem, sei lá, 20%. Desses 20%, a maior parte é Austrália, França, Inglaterra, sabe? Esses países. Então é uma parcela minúscula de pessoas de países como Índia, Brasil, tudo que retornam. Então quando você vê um caso de um brasileiro, de uma brasileira que voltou para o Brasil, ela está numa fração muito menor do que 10%. É algo assim de 1%. 1,5%, sabe? É o que ficaria por aí. Mas essa parcela faz barulho, hein? Essa parcela da headline. Da headline. Nem por causa das pessoas. Outras pessoas que realçam esses casos. Tá vendo? Eu não vou pro Canadá. Então. Agora, para terminar, Caio, a polêmica que o pessoal comentou muito a respeito de que os Estados Unidos vai anexar o Canadá. Isso daí, né, você que está acompanhando, você viu isso. O Trump está propondo comprar o Canadá. E foi engraçado, né, que a gente viu pessoas levando isso muito a sério e pessoas tirando um sarro. Então você viu políticos canadenses respondendo: ninguém vai comprar o Canadá. E teve político que nem o governador de Ontário, principal província do Canadá, que levou isso na brincadeira. Sim. Que ele falou assim: a gente aqui no Canadá, a gente também vai querer comprar estado americano. Minnesota, não é isso que ele falou? Acho que eu quero comprar o Alasca também. Você não acha que ficaria bonito o Canadá comprando o Alasca? Então assim, isso daí não passa de uma estratégia midiática do novo presidente dos Estados Unidos para negociar um novo acordo comercial. Porque no final das contas, o que os Estados Unidos quer é um acordo bem próximo com o Canadá. É óbvio que os Estados Unidos vai querer comprar do Canadá ao invés de comprar de países que estão fora da América do Norte. E é lógico que o Trump ele quer que o Trudeau saia. E ele conseguiu. E ele tava só trolando o Trudeau. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu trollar, né? Foi um bullying, né? Foi um bullying, né? Ele conseguiu trollar o Trudeau. Ele ajudou a gente. Ele tirou o Trudeau do poder. Uma semana depois, o Trudeau... Então, teve um rapaz que até perguntou: o que você acha desse negócio do Trump fazer um puxadinho no território canadense? Olha, se fizesse um puxadinho, a gente faria um puxadinho na área VIP. Porque nos últimos anos, a quantidade de gente falou assim: vocês não têm uma área VIP para ajudar a ir para os Estados Unidos? Se fizer o puxadinho, a área VIP vai ser o sonho norte-americano. Você vai entrar para a área VIP, você vai poder imigrar para qualquer estado americano também. Mas eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer isso. Foi trollada.
E assim, a gente vai... Isso comentei no vídeo anterior. A gente vai estar entrando... Se tudo isso, né, se concretizar aí, né, a troca de primeiro-ministro do Canadá, a gente vai estar entrando provavelmente num dos melhores momentos de relacionamento entre Estados Unidos e Canadá. Melhor momento de relacionamento econômico. Venda né, de petróleo. Venda de petróleo, oleoduto. sabe? O trade, a troca entre os dois países, a gente vai estar entrando num momento muito bom de relacionamento com os Estados Unidos. Porque isso que sempre foi. Sempre foi. É. Sabe? Esquece esse negócio de headline que você viu, clickbait. O relacionamento dos Estados Unidos sempre foi muito bom. E até hoje, no meio de tudo isso, é um relacionamento muito bom que os Estados Unidos têm com o Canadá. Entendeu? Então, assim, esquece essas headlines. O relacionamento entre os dois países sempre foi muito produtivo. Sempre tanto do parte dos Estados Unidos quanto do Canadá. Né? Sabe uma coisa interessante? A principal porta de entrada comercial de caminhão que vai do Canadá e volta vendendo produto, sai do Canadá, vai para os Estados Unidos, é uma ponte que tem entre Windsor e Detroit, que fica no sul de Ontário. É o principal ponto de trânsito de caminhões de ambos os países. Eles estão terminando uma ponte gigantesca lá. Estão ampliando ainda mais. Ampliando para aumentar a parte comercial entre os dois países. Isso daí só vai aumentar, pessoal. Esqueça a headline aí. É claro, a gente pode fazer uma headline. Os Estados Unidos vai comprar o Canadá. O que vai ser do Canadá, da sua imigração? Mas a gente não vai fazer isso. A gente não vai a gente não vai se vender para o algoritmo do YouTube. Exatamente. E a gente respondeu para um seguidor nosso que ele falou assim, leia o livro The Art of the Deal, o livro do Trump, que ele explica como ele sempre negociou as coisas na época que ele era construtor em Nova York. Para você ser construtor em Nova York, você tem que ser muito bom de negociação. Não é fácil, né? O Trudeau não conseguiria construir uma casa em Nova York. Como é que eu não deixaria o Trudeau tomando conta do meu cactus? Do meu cactus? Eu gostei da piada. Eu não consegui ficar sério. Você me fez rir também hoje, né? E a gente respondeu para esse rapaz, leia o livro The Art of the Deal para você entender como que o Trump sempre negociou. E olha só, você quer ir mais a fundo, sair das headlines? Veja o que o Trump fez em 2017 com a França, com o México e com a China nesse negócio de negociação de trade. Teve com o Canadá também. Teve com o Canadá, teve também, né? Ele chegou para a França e falou assim, eu vou taxar champanhe, o que mais? Champanhe, vinho, queijo, abajur. Não. Ele fez com o Quebec negócio de queijo. Vou taxar. Não taxa. Eles conseguiram chegar num acordo que foi bom para ambas as partes, principalmente bom também para os Estados Unidos, né, que é o país mais rico. Fez isso com a China, fez isso com o México, falou assim, vocês vão pagar aqui pelo muro, não sei o quê. Aí no final tudo deu certo. Então, veja que isso daí não passa de uma estratégia de negociação, né? Apesar de que, se você falar sobre isso, dá view no YouTube, né? E, Caio, para terminar, eu gostaria de recomendar um canal que eu sigo, que é um canal que ajuda as pessoas a ir para os Estados Unidos, chama Onde Está o Oliver. Ele colocou um vídeo, a gente vai colocar o link do vídeo dele, infelizmente sair do Brasil vai ficar mais difícil em 2025. Que ele alerta para o único aspecto que você deve realmente se preocupar, você quer sair do Brasil. Não é se o Canadá vai ter emprego, se o Canadá vai ficar mais amiguinho ou menos amiguinho dos Estados Unidos, isso daí é tudo irrelevante para você sair do Brasil para o Canadá. O único aspecto relevante que o Oliver, acho que o nome dele é o Oliver mesmo, né? Ele disse tá cada vez valendo mais a moeda brasileira, o real tá cada vez despencando mais. Despencando. Quanto vai despencar do real nesse ano? Quanta gente hoje tem chance de sair do Brasil? Só não tem vontade, mas tem chance, tem dinheiro, mas não sai do Brasil, mas daqui 3, 4, 5 anos não vai mais conseguir sair do Brasil. É isso que a gente está vendo. E é isso que você deve focar. Você quer ter um medinho, porque medo é importante às vezes, né? O único medo importante hoje que você deve ter é isso, é o risco Brasil, que é o que o Caio já comentou em diversos aspectos aqui no nosso podcast. Aí você pode falar, mas talvez o Guilherme está exagerando, ou o Oliver está exagerando. Sabe qual que é a verdade? No último ano, se você pegar as alterações que tiveram na imigração no último ano, 15% aproximadamente, 15% das pessoas que estavam querendo vir para o Canadá já deixaram o plano Canadá de lado devido ao fator financeiro. Ou seja, já começou a acontecer isso. Não é uma questão se vai acontecer. Já começou. Né? E a pergunta que fica é, qual que é o limite? Até onde vai isso? Como que vai estar daqui 5 anos? A pergunta que a gente quer fazer em 2030, de todo mundo que está assistindo a gente, que a gente tem uma audiência grande,
quantos vão ter condições? Porque hoje tem muita gente com condição, mas não tem vontade, não tem força de vontade de sair do Brasil. Né? Porque coragem. Exigem, Mas daqui 5 anos, além de não ter, às vezes, a vontade, ou tendo vontade, ou eu tenho vontade, eu estou assistindo os Irmãos Braz, eu tenho vontade. Daqui 5 anos, você vai ter condições financeiras também de executar o Plano Canadá. E é isso que o Oliver, de uma forma bem sábia, colocou. E o que eu acho legal do canal do Oliver é que ele não fica sentado com a bunda na cadeira, falando dos Estados Unidos, fazendo headline. Ele vai, entrevista pessoas, brasileiros que deram certo no interior dos Estados Unidos, nos mais variados lugares dos Estados Unidos, e ele mostra o quanto as pessoas estão felizes em ter saído do Brasil e hoje estar morando nos Estados Unidos. Isso que eu acho legal do canal dele. Ele não fica só em headline, não fica só sentado fazendo react. Não, ele realmente mostra a realidade do que foi para essas dezenas de famílias de brasileiros ter saído do Brasil e ter iniciado uma vida com sucesso nos Estados Unidos. E a gente pode estender isso daí também para o Canadá, né? Sim. Como eu ouvi essa semana no canal do Joel, entrevistando um rapaz que mora em Erdor, que está super feliz, satisfeito em morando aqui. Então, e se o Canadá se juntar aos Estados Unidos? No problem. A área VIP vai ser também para os Estados Unidos. Expansão. Oliver, a gente conversa, Oliver. Se o Canadá juntar aos Estados Unidos, que não vai acontecer isso. Se acontecer isso, eu tô indo para Henderson. Você vai pra Henderson? Eu vou para Henderson. Eu vou também. Vamos? Vamos para Henderson? Vamos. Pessoal, vamos para O pessoal vai começar a digitar Henderson, não vai querer vir para o Canadá. Eu adorei. Eu adoro os Estados Unidos. Eu acho que ano que vem a gente vai para Vá para os Estados Unidos, vai visitar o Toninho, a Renata, a Mariana, o Joe. E que você vai ficar muito feliz. É muito bom respirar o ar americano. É claro que nem todo lugar dos Estados Unidos... um pouquinho mais quentinho do que o ar canadense. Né? Inclusive, deu sorte. Aí já tá no final do podcast. Você deu sorte, né? O Guilherme, ele saiu para Las Vegas. A hora que ele saiu, a temperatura que chegou a menos 15, sensação térmica de menos 20. Um dia antes dele voltar, a temperatura voltou para menos 5, 0 graus. É verdade. Você teve muita sorte. Sabe o que é legal, cara? O pessoal fala assim, precisa conectar o Canadá com os Estados Unidos. De certa forma, a gente já está conectado. Sabe por quê? Eu tenho passaporte canadense. Minha esposa tem passaporte canadense, meu filho também. Sabe como que foi a entrada no Canadá? Eu esqueci de comentar isso com você. Já você tá no final, o pessoal que tá vai curtir a história. A gente chegou entrando no Canadá, fronteira do Canadá. A gente não falou com ninguém, não teve nenhum ser humano. Aí, teve uma máquina, você abre o passaporte com a sua foto e pede, o computador fala assim, aperta o passaporte contra o scanner. Escaneou. Já aparece o meu nome, já aparece todas as minhas informações lá. Minha esposa colocou o dele, o meu sogro colocou o green card canadense dele, o PR card. Tem gente que não gosta de falar green card, tem que falar PR. PR. Colocou lá, saiu um papel impresso com a nossa foto, com o nosso nome, não sei o quê. Aí só entregou o papelzinho para um agente lá, ainda não perguntou nada, entregou, acabou. É assim. Pra gente que quer ir para os Estados Unidos, tudo, se a gente quisesse, a gente podia ficar um tempo nos Estados Unidos. Né? Eu conheci diversos já canadenses aqui que tem, às vezes, casa, tem apartamento nos Estados Unidos, a pessoa, vamos supor, a pessoa no inverno vai para lá. Ou o que acontece, às vezes a pessoa ela já se aposentou, tudo, eles têm uma casa, vamos supor, no Texas, na Califórnia, e a pessoa no inverno, a pessoa pega, vai para lá, daí volta. Vamos fazer isso, cara, vamos fazer isso quando a gente tiver mais velho? Vamos pescar naqueles lagos que tem crocodilo na Flórida? Vamos nadar com os crocodilos, cara? Não vai durar muitas... acho que vai terminar logo esse tour. Né? Pessoal, a gente gostaria de agradecer a todo mundo, principalmente quem chegou até o final. Se você chegou até o final, irmãospreza.ca. Entre em contato com a gente. Se você chegou até o final, coloca nadar com crocodilos na Flórida. Nadar com crocodilo, e você pode a pergunta que você quiser fazer, a gente vai responder. Se você colocar nadar com crocodilo. É que nem Fusca Vermelho, quando a gente teve um vídeo que a gente colocou. E abraço pro tio de Jair também. Tio de Jair também foi um outro código. O código de hoje é nadar com crocodilo e coloca a sua pergunta, a gente vai dar preferência para a sua pergunta. Será que vai chegar? Será que tem alguém assistindo até agora? Cara? Vou ficar aqui, né? Vamos ficar aqui esperando? Então é isso, pessoal. Tenha uma ótima semana e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.